E nesse conceito de performance, de alta performance, no âmbito de cultura, quais são os indicadores, assim, que tu normalmente fala assim, Dir, isso aqui é inegociável. Nós temos que ter essa visibilidade desses indicadores, dessas métricas, para que a gente consiga dizer assim, não, aqui a gente tem uma cultura de performance, algo vencedor. Tá aí. Deixa eu dar um passinho para trás, porque quando você fala de indicador, a gente está vivendo um momento, uma pesquisa que foi publicada há pouco tempo, não sei se você chegou a ver, que os CEOs não estão recomendando seus RHs. E aí me incomodou quando eu vi aquilo. Me incomodou não pela pesquisa, me incomodou a resposta, né? Me incomodou no sentido de a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Claro. Né? Me tira de um lugar, me deixa desconfortável. E aí eu comecei a pensar nessa questão de indicadores. Porque eu falo, por que a gente não mostra valor quando a gente senta na mesa do negócio? Correto. Aí eu falei, gente, a gente fica mostrando indicadores que são muito no nosso conceito meio, que são importantes, mas eles sozinhos não me dizem muita coisa. Então, vou dar exemplo. Eu chego para uma mesa e vou falar que o turnover está 10%, 15%. E vai lá e contrata outro. Por que você está me trazendo esse problema? Eu chego e falo que eu preciso de X milhões para treinamento e desenvolvimento no meu orçamento. Para quê? Não, você não precisa. Diminui isso aí. Quando tem orçamento, onde que corta primeiro? Quando o negócio não batemos na meta. Aqui a gente tem um engajamento de 95%. Mas o resultado tá vermelho. Não veio. E aí? E aí eu comecei a pensar, é óbvio que a gente não vai sentar para discutir, é óbvio que não vão enxergar muito valor. Então, nessa conversa de indicadores, eu comecei a mudar um pouquinho. Eu acho que a gente tem a oportunidade de olhar, eu fiz isso há pouco tempo, tá aí pra gente divulgar daqui a pouco, mas o DRE é do capital humano, onde quanto custa realmente, quanto custam as pessoas na empresa. Então, assim, hoje a gente olha para o indicador de folha. Então, a minha folha representa 20% da receita. Eu tenho tanto. Tá, são indicadores importantes, não estou desconsiderando a importância desses indicadores, mas como que eu vou abrir as portas para conversar? Então, eu acho que a gente tem que sair cada vez mais desses indicadores que são meio para um indicador que é de resultado. Vou dar um exemplo. Custo de turnover. Quantas vezes a gente senta na mesa para falar quanto turnover custou naquele ano? A gente fez um exercício há pouco tempo de uma empresa com faturamento lá na casa de 500 milhões, com turnover na casa de 15% e um absenteísmo na casa de 22%. A gente descobriu que da última linha de resultado dela, ela tinha perdido 20 milhões no ano. Só, cara, perdeu 20 milhões com pessoas, perdeu, não é a melhor palavra, mas teve um gasto de 20 milhões e desse gasto, boa parte foi turnover e absenteísmo. Então, assim, quando eu falo do indicador de turnover, de custo, trago isso para o financeiro, eu estou falando quanto que custou para eu contratar essa pessoa? Quanto que custou a rescisão dele? Os custos normais, mas quanto que custou para eu contratar? Quanto que custou a produtividade? Porque se o colaborador saiu antes de 6 meses, a gente sabe, pesquisas mostram que uma pessoa leva aproximadamente 3 meses para chegar na sua produtividade máxima. Então, durante 3 meses, ela produziu 60%, 70% do que é esperado. Quanto isso custou? Quanto custou o onboarding? Quanto custou tudo que eu fiz para essa pessoa? Agora coloca isso e vê qual que é realmente o impacto. Aí ao invés de chegar numa mesa de negócio e falar, precisamos fazer um projeto para reduzir o turnover? Não. Olha, o nosso turnover está custando 3 milhões. Qual é a causa? O ambiente aqui, precisamos fazer uma melhoria no ambiente. Precisa aprovar com vocês 100 mil. Poxa, 100 mil versus 3 milhões que a gente perdeu? Vai, faz. Então eu tenho falado muito disso, que as conversas de indicadores, elas sim vão passar pelos indicadores meio. Indicador de percentual de turnover, engajamento, mas hoje, acho que foi nos aprendizados de últimas experiências, eu hoje, sentada numa mesa de negócio, eu vou falar dos indicadores de resultado, a linguagem financeira. Nós estamos dentro de uma empresa. Aí tem gente que já me criticou por falar, mas você não está olhando para pessoas. Estou, porque ao olhar esses números é que eu vou conseguir mostrar que eu tenho um problema com a liderança, que eu tenho um problema de engajamento, que eu tenho um problema de pertencimento. Mas, então assim, eu gosto de olhar o custo do turnover, o custo do absenteísmo, o custo da produtividade, o custo de erro e retrabalho. E depois, no final, falar quanto que isso representa da minha receita. Correto. Aí eu acho que a gente consegue falar um pouco mais de negócio, porque aí é o impacto do negócio na última linha. E eu vejo que grande parte da formação de RH, ela não vem oriunda disso, né? Ela não constrói uma base sólida para olhar indicadores de impacto no negócio, Sim. né? Ela tem muito a segmentação de áreas, né? E o RH, obviamente, é um mundo de matérias, né? Sim. Cara, você numa hora tá discutindo remuneração, daqui a pouco tá discutindo restaurante, daqui a pouco tá discutindo você vai do estratégico ao férias, operacional. a processo trabalhista, enfim, tem uma infinidade de matérias, né? E, obviamente, tem-se muito essa especificidade, né? Então, Sim. eu me especializo aqui, me especializo ali.
Mas aí o ponto é, quando você começa a subir na cadeira, então eu sou DP, beleza. Então eu sou DP, eu olho muito custo, olho não sei o Vou quê, olhar o custo da folha. e salário, nananã. Agora, quando eu começo a olhar, a subir, eu me torno um líder de departamento pessoal, eu começo a querer me tornar um coordenador, eu quero ser um gerente, só saber dessa matéria não cabe. E aí eu tenho que começar a buscar esses outros viés que eu acho que complementam a discussão. Que aí, obviamente, quando você nasce no DP, normalmente você tem mais números, né? Sim. Agora, o problema é o caminho inverso. Quando você vem lá do DHO, da área de treinamento, da área de recrutamento, e aí é o desafio. Como que você faz tangibilizar esse cuidado humano em resultado, né? Então, muda bastante o mindset teu de desenvolvimento como RH, né?